Galera, joia? Hoje a gente vai falar de controle de constitucionalidade. Pessoal, bem rápido, o que é o controle de constitucionalidade? Nada mais vai ser do que essa verificação da conformidade das normas infraconstitucionais, como por exemplo as leis, os atos normativos, as sentenças, com aquilo que a Constituição estabelece. Ou seja, a compatibilidade daquilo que está abaixo da Constituição, ou seja, das normas infraconstitucionais, com aquilo que está estampado no texto da Carta Maior. Bem, sabendo disso, o que interessa para a gente? Primeira coisa é a gente começar a dissecar esse conceito. E de que forma nós podemos verificar essa compatibilidade? Bem, uma das formas mais simples é se perguntar: estamos verificando essa compatibilidade sobre um critério formal ou sobre um critério material? Ou seja, em outras palavras, estou querendo dizer o quê? É possível se verificar se uma norma infraconstitucional é compatível com a Constituição, verificando, analisando questões de ordem formal e questões de ordem material. Bem, pensando sobre esse viés formal, a gente pode ainda fazer duas distinções. A gente pode fazer este controle de constitucionalidade formal por uma via subjetiva e por uma via objetiva. O que eu quero dizer com isso? Primeira ideia, controle formal subjetivo. Bem, controle formal subjetivo. O que vai ser? Vai ser a verificação do sujeito. A gente olha para o sujeito que instituiu a norma e se pergunta: você, sujeito, era competente? Era legitimado para criar, para inaugurar ou modificar essa norma no ordenamento jurídico? Essa pergunta é simples. Ou seja, a gente vai verificar se esse sujeito ele é competente. Se o legislador é competente, por exemplo, para instituir uma lei ordinária, se um juiz é competente para instituir uma sentença, se o executivo, se o presidente da República pode ou não, por exemplo, se fazer valer de um decreto. São essas as questões. Você, sujeito, é competente para a instituição da norma? Um outro critério que a gente pode analisar, ainda olhando sobre esse viés formal, é verificar se, em termos objetivos, você, norma, é compatível com a Constituição. O que eu quero dizer com isso? Você, para a sua instituição, seguiu os procedimentos, seguiu o processo estabelecido pela Constituição? Seguiu devidamente o processo legislativo? Foi devidamente publicado? Se você, sentença, seguiu o devido processo legal, seguiu o processo estabelecido pelo Código de Processo Civil ou pelo Código de Processo Penal? Ou seja, você objetivamente respeitou o conteúdo formal da Constituição? Perceberam? Então, olhando tanto para a pessoa em termos de competência, olhando tanto para o procedimento em termos de um controle objetivo, nós podemos verificar sim essa compatibilidade. Imagina a situação absurda, por exemplo, de um carteiro criando uma nova lei ordinária, criando um novo Código Penal. Ou então de um juiz do trabalho prolatando uma sentença lá na seara penal. Tá vendo? São questões fáceis da gente conseguir determinar. Ou então, vamos pegar aqui um exemplo muito impossível de acontecer, de um poder legislativo, de um presidente, por exemplo, de uma das casas legislativas, entregando para o executivo, ou publicando, ou promulgando um determinado ato normativo sem que ele fosse submetido à votação pelos membros de cada uma das casas. São questões fáceis, são inconstitucionalidades, são incompatibilidades de uma relativa fácil determinação por parte daquele que faz o controle de constitucionalidade das normas. Por que eu falo fácil? Porque a gente também pode fazer esse controle de constitucionalidade sobre um viés substantivo, sobre um viés substancial, que é o que a gente conhece por controle material de constitucionalidade. E aí, sobre esse aspecto, o conteúdo da norma infraconstitucional é que vai merecer conformidade com o conteúdo constitucional. Significa que a gente vai olhar para o conteúdo da norma. Uma norma, por exemplo, uma nova norma penal, que, por exemplo, institui uma pena de morte.
foi devidamente aprovada pelo Poder Legislativo, pelo órgão competente, seguiu o devido processo estabelecido pela Constituição, porém, o conteúdo, porém a matéria que ele trata, ou melhor aqui, a consequência que essa nova norma traria, ela seria incompatível com aquilo que a Constituição estabelece. E aí, com o advento dos direitos fundamentais, a gente vai falar que a grande maioria das normas, elas merecerão também um controle material de constitucionalidade. É por isso que a gente vê esse trabalho tão ativo do Poder Judiciário, tão ativo do STF, declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de várias normas no nosso cotidiano jurídico. Por quê? Porque hoje em dia, sim, é possível a realização de um controle de constitucionalidade sob um viés material de conteúdo. Pessoal, esses primeiros conceitos que eu quero passar para vocês. Os próximos a gente se aprofunda na sala de aula e vocês também podem aprofundá-los com os estudos nas doutrinas indicadas. Tudo bem? Um abraço e até a próxima. Bons estudos para todos.